Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje, o nosso podcast, vai ser com o advogado Célio Ron, militante político filiado ao PCdoB. Célio Ron, eu o identifico como um dos poucos socialistas, comunistas na nossa região, aqui na cidade de Blumenau. Nós vamos conversar com ele para ouvir se ele se identifica assim também e o que ele pensa sobre o papel da esquerda e da direita e sobre o momento político nacional e mundial. Qual é o caminho que o mundo vai seguir? O socialismo ainda resiste ao século XXI? Os próximos tempos serão do capitalismo, do socialismo ou diante da tecnologia que vai tomando conta das atividades, inclusive com a inteligência artificial? Os próximos tempos não teremos mais esses rótulos em razão até da ausência da exploração da mais-valia, ou nós ainda, as gerações que estão presentes, ainda vão acompanhar muito esse debate esquerda-direita, comunismo, capitalismo. Tudo bem, Célio? Tudo bem, Roberto. É um prazer tê-lo aqui comigo, nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Quando eu comecei a militar em Blumenau, em 1989, já tinha um menino do PCdoB correndo as ruas de Blumenau, subindo os morros, nos sindicatos, nas associações de moradores, e depois tu te tornou uma espécie de advogado do povo. As causas mais populares, aquelas pessoas mais simples, pobres e necessitadas, que muitas vezes não dispõem de recurso para contratar um advogado, encontram no Célio Ron um parceiro, um advogado competente, dedicado e que é identificado por muitas pessoas como um militante político correto, sério, honesto, e outros é visto de uma forma um pouco refratária por ser um comunista ou socialista. Quem é o Célio Ron? Tudo bem, Roberto. Quem é o Célio Ron? Eu é para falar de mim? Claro, é importante que as pessoas, os nossos amigos, né, o blumenauense, possam te conhecer. O Célio Ron nasceu aonde? Roberto, você tem uma coisa, eu nunca gostei na minha vida de falar de mim. Nunca foi meu. Eu sempre fui uma pessoa que combatia o personalismo. Mas o podcast eu vou falar. Ele é o registro. Ele é o registro das lideranças da nossa cidade. E você é uma liderança da nossa cidade. Da onde veio o menino Célio Ron? Então eu vou falar um pouco de mim. Vamos ver se recorda um pouco da minha vida. Roberto, e a quem nos ouve aqui, nossos ouvintes, nossos espectadores, aqui, é rádio aqui, né? Então a conversa mais é rádio. Internet. Então, a imagem vai estar presente. A imagem, então é como fosse antigamente televisão junto, né? Isso. Roberto, eu sou Célio Ron, eu sou de uma família descendente também de origem alemã, como aqui a maioria de Blumenau. Hoje já não é uma maioria, mas como já foi, né? Que veio não da leva do Dr. Blumenau, mas que veio da leva do Rio Grande do Sul, que migraram europeus, alemães europeus, que vieram até Porto Alegre e foram migrando para o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, e de lá colonizaram o oeste de Santa Catarina. Então eu sou dessa geração, dessa turma de descendentes de alemães, e eu nasci na cidade de Saudades, eu nasci lá, que é um pouco além para lá de Chapecó, que na realidade na época fazia parte da grande Chapecó. Depois se desmembraram esses municípios, diversos municípios. Eu sou filho de agricultores, eu cresci na agricultura, porque essa leva de alemães lá era diferente daqui. Aqui muitos se dedicaram à indústria, ao trabalho das fábricas, e lá não. Essa leva de alemães se dedicou quase que exclusivamente à agricultura e poucos ao comércio, né? Porque cidades eram pequenas e se dedicaram ao comércio. E, então eu sou de uma família de agricultores bastante grande
E como no oeste de Santa Catarina predomina até hoje, predominava, hoje já existe muita concentração fundiária, né? Mas na época predominava a pequena propriedade, então também sou de uma família de origem de pequena propriedade. E, portanto, à medida que nós íamos crescendo, nós precisávamos nos perguntar, para onde eu vou? Eu vou permanecer na agricultura com tão pouca terra? Minha herança vai ser pequena, talvez 5, 10 hectares de terra. O que eu vou fazer com isso? Com isso, estarei condenado à pobreza. Isso já era, para quem era filho de agricultores de pequena propriedade, já sabia que iria ser pobre para sempre, praticamente para sempre, se fosse permanecer na agricultura. Então eu tentei driblar um pouco isso, né? Eu pensei, eu vou estudar. E aí eu confesso, eu tinha 2 tios, eu tinha um tio do lado da minha mãe, um tio do lado do meu pai, que eram professores universitários, que vinham pouco visitar, vinham 1 vez, 2 vezes por ano visitar a gente. Um era professor da Universidade do Maranhão, portanto era de São Luís do Maranhão, portanto muito longe, e outro era professor da Unicinos, então de Porto Alegre, do Vale do Rio dos Sinos. Esse então vinha a cada 6 meses, vinha nos visitar. E isso tudo nos inspirava também. E meu pai também era uma pessoa, apesar de agricultor, bastante intelectual. Ele lia as revistas internacionais, acompanhava muito o noticiário e também me despertou, de certa forma, para a política, né? Apesar de ele não ter sido um político. E com isso eu cresci, e logo quando eu terminei o meu 2º grau naquela cidade de Saudades, eu já comecei, no ano de 1982, apoiei como jovem a candidatura de Jaison Tupi Barreto. O Jaison Tupi Barreto ele era uma espécie de professor meu. Apesar dele ter sido um senador bastante ausente no oeste de Santa Catarina, nós somente o conhecemos pessoalmente quando ele foi candidato a governador em 1982. Contra o Espiridião Lamin. Mas ele era uma figura, assim, como é que eu vou dizer, mítica. Ele era um certo mito. E nós líamos o livrinho que o Senado fazia, uma cartilha, um livreto, e ele imprimia, ele era um grande intelectual. Um grande orador, né? Um grande orador, um grande intelectual. Sério, tu lembra quando ele encerrava os comícios dele? Ganhei a noite, saí daqui mais valente, mais democrata, fiz a opção correta. Disso eu não lembro, porque pessoalmente eu só assisti 1 ou 2 comícios dele. Mas eu trabalhei muito na campanha dele. Então, assim, eu me inspirava porque eu vinha já há anos lendo os livros dele, os escritos dele. Então, posso dizer que Jaison Barreto, o médico Alain Índio Serrano, deputado estadual de Chapecó, médico comunista, esse me inspirou muito também. Depois, já na faculdade em Chapecó, o Edvar Bonotto, um jovem comunista, me inspirou, foi uma espécie de professor meu. época ainda se vivia o final da ditadura militar, né? Foi até 85. Sim, eu participei ativamente da luta contra a ditadura militar. Eu era o líder do movimento das diretas em Chapecó. 84, 85. Depois participei da caminhada do Muda Brasil com o Tancredo Neves, porque o PCdoB, aí eu já seguia a cartilha, a linha política do PCdoB, porque nós já tínhamos criado um núcleo ainda clandestino do PCdoB, mas em Chapecó. Mas já tínhamos, desde 84, nós tínhamos um núcleo do PCdoB clandestino. A gente ainda meio fugia da Polícia Militar, da Polícia Federal. Na época, nosso grande problema era a Polícia Federal. A ditadura militar, ela usou muito a Polícia Federal, nem tanto a Polícia Militar. Claro, a Polícia Militar era truculenta como hoje, né? Talvez não tanto truculenta quanto hoje, mas já era truculenta. Mas a ditadura militar usou muito a Polícia Federal para espionar. Então nós éramos muito espionados pela Polícia Federal. E cada pouco nós gritávamos, olha o PF aqui. Só que eram momentos muito bons, porque a gente mobilizou muito. Eu fui morar em 1983 para Chapecó, para a cidade de Chapecó, e entrei na universidade em Chapecó. Ah, tu começou direito lá? Não, eu comecei direito aqui em 1992. Até para corrigir um pouco esse, eu não cheguei em 89 em Blumenau, eu cheguei em 1982, 92. Eu comecei em 99, tu chegou logo em seguida. Vim em 92. Mas eu militei 10 anos na cidade de Chapecó. Roberto, já que eu estou falando de mim, eu fui a maior liderança popular do oeste de Santa Catarina. Isso, como dessa parte, eu digo, e
E eu acho que esse reconhecimento... Bem jovem isso ainda. Claro, concorri comigo o ex-prefeito de Chapecó, José Fritz, mas ele tinha uma militância mais restrita aos movimentos de igreja, aos movimentos agrícolas, da agricultura. E filiado ao PT, que também era um dos fundadores do PT no Oeste de Santa Catarina. Será que isso não fez a diferença eleitoral entre o Célio Rom e essas lideranças que acabaram tendo sucesso eleitoral, como o Fritz e outras lideranças do PT lá do Oeste? Olha, eu posso dizer que eu trouxe até para o PCdoB algumas lideranças que depois, por exemplo, fui deputado federal pelo PT, também, que é o Cláudio Vinhati, foi deputado federal, não chegou a ser ministro do governo não, né? Foi deputado federal. Eu sei que ele foi um jovem que eu trouxe justamente na época, no final da ditadura militar, eu trouxe ele lá de descanso. Na realidade era natural de Palmito, porque eu estava fazendo as campanhas políticas para derrubar a ditadura militar nos municípios da fronteira. Em 1985 havia eleições, porque os municípios da fronteira não tinham direito de eleger seus prefeitos. A ditadura militar indicava os prefeitos dos municípios da fronteira. E eu fui nos 5 ou 7 municípios da fronteira liderar a campanha política pela juventude. E daí eu já era do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da Faculdade de Chapecó, eu já tinha uma liderança na cidade de Chapecó, já tinha participado da eleição. Nós elegemos um reitor, nós botamos um reitor da ditadura militar para fora da Universidade de Chapecó. Foi o primeiro reitor eleito democraticamente pela comunidade universitária de Chapecó, foi o nosso, do Brasil. Nós botamos ele para fora, fizemos ele correr da universidade, porque era um ditador e não havia mais clima para ditadores na época. Nós paramos a universidade, exigimos e ele renunciou e depois fizemos as eleições diretas. Então, assim, eu ajudei naquela época na fronteira. Era uma coisa gostosa, porque a ditadura, a gente não só queria derrubar os militares em Brasília, que o povo estava cansado com o descaso que estavam fazendo com o Brasil, vendendo a nossa pátria, além dos crimes que praticaram, a corrupção, lembra? A gente fala hoje que tem muita corrupção, mas na época era o escândalo da Sunamã, da CAPEM, da Coroa Brastel, do Sul Brasileiro, do INSS. Era tanto escândalo das pedras preciosas, do Ibrahim Abiac. E o Brasil afundado em inflação e em dívida internacional. Os 10% do DEFIN, olha, assim, que era acusado de ganhar 10% dos empréstimos do FMI. Cara, o Brasil vivia de escândalo de norte a sul. Muita miséria, né? Sim, muita pobreza. Tem gente que fala que era melhor antigamente. Eu não sei o que eles viam que era melhor, né? Não, essas são pessoas que não querem esconder ou não conhecer a história do Brasil ou querem esconder. Um contingente gigantesco de analfabetos na época, de desdentados. O Brasil era conhecido como o país dos desdentados e dos analfabetos. Eu posso falar, o Oeste de Santa Catarina na época era uma região dominada por pequenos agricultores. A minha região era um dos poucos filhos de agricultores que chegou à universidade. E na época as cidades todas eram pequenas, a maioria dos jovens moravam no meio rural. Então isso já basta para dizer, para quem nos escuta aqui, a forma de exclusão, a falta de perspectiva dos jovens. Eu me lembro quando eu passei no vestibular, estava no segundo ano do segundo grau, eu fiz um vestibular para ensaio, para treinar. Eu passei no vestibular, eu virei o herói da região. Vestibular para Direito. Vestibular para Ciências Contábeis, lá não havia faculdade de Direito. Por isso chegou a completar Ciências Contábeis, não é? Não. Eu, inclusive, olha como eu fiz, eu era funcionário do Ministério do Trabalho, concursado, eu bastava fazer uma provinha interna, porque isso era antes da Constituição de 88, eu bastava fazer uma prova interna e eu passaria a ser fiscal do trabalho. Poderia estar hoje aposentado com 30 mil reais. Conheço pessoas que fizeram isso. Na época era assim. Administrativo emprestado pela Prefeitura ao Ministério do Trabalho, e aí foram alocados como oficiais do trabalho com excelente salário. Mas no meu caso eu iria, claro, eu precisava fazer uma prova de admissão interna, que era na verdade uma provinha só para... Né? Mas para deixar isso de lado, para nós prosseguir, então eu participei muito no final da luta. Os congressos da UNE eu participei, só para você ter ideia, nós fizemos um congresso grande em Goiânia, naquele período, nós fizemos no Rio de Janeiro um congresso grande da UNE, nós fizemos também com o Tancredo, depois um congresso quando o Tancredo estava disputando, que nós apoiamos o Tancredo para derrubar a ditadura, porque a emenda Dante de Oliveira tinha sido rejeitada. Nós quase botamos abaixo esse Maracanãzinho do Rio de Janeiro. Na época existia o Maracanãzinho, hoje ninguém mais fala do Maracanãzinho. O Tancredo derrotou no colégio eleitoral o Paulo Salim Maluf, sim.
Então, ali, eu participei de todo esse movimento, porque nós tínhamos que eliminar a ditadura militar, porque ela era o grande empecilho. Porque para você construir um projeto de nação, para defender a soberania nacional, como nós defendimos, o PCdoB, é o país da soberania nacional, da independência do Brasil. Nós somos o verdadeiro símbolo da nossa pátria. Sem desprezar Brizola, PDT, os outros figuras nacionais que sempre foram nacionalistas. Mas o PCdoB tinha isso como partido na sua essência. Então nós sabíamos que para nós construir um projeto nacional para essa nação brasileira, nós tínhamos que ser nacionalistas. E para isso nós tínhamos que afastar a ditadura militar. Porque com a ditadura militar nós era perseguidos, nossas sedes eram incendiadas pela ditadura militar ainda no final, e nós perdemos muitos militantes. Nós perdemos centenas de militantes assassinados pela ditadura militar. Isso eles não admitem, aqueles que defendem os saudosistas da ditadura militar. Mas nós perdemos na guerrilha do Araguaia. Tem muita gente que diz, pessoas mais jovens, infelizmente, que não existiu ditadura no Brasil, que não existia ditadura militar, muito embora eles acham que hoje nós vivemos uma ditadura. Não, isso é a ignorância absoluta, porque na época você não poderia falar sobre comunismo, sobre socialismo, se você dissesse eu sou comunista. Opção, né? E também, mas se você dissesse, por exemplo, eu sou comunista, eu sou socialista, você já era fichado. Eu inclusive fui fichado, descobri há poucos anos atrás que eu era fichado pelo SNI. Então o povo de Chapecó, os meus camaradas do partido de Chapecó, porque eles têm muita estima por minha pessoa, então eles fizeram um levantamento lá, na época que a Dilma, a Comissão da Verdade fez um levantamento, a Dilma foi levantado os arquivos e meu nome estava lá, registrado como um perseguido político pela ditadura. Eu acho que o Roberto vou ter que também pedir uma indenização disso. Sério, e quando tu veio para Blumenau, como é que foi esse estalo? Eu vou deixar toda essa militância que eu faço aqui no Oeste, a minha família, os meus amigos da política, e vou começar a militar em Blumenau. Roberto, isso foi muito duro, porque, veja, eu era uma liderança política respeitada na cidade de Chapecó. E também perseguida, obviamente, pelas elites. Só para você ter ideia, depois que eu saí do Ministério do Trabalho, eu fiz concurso, eu estava passado como fiscal da Fazenda da Prefeitura de Chapecó, um dos melhores cargos administrativos da Celesc de Santa Catarina. Tudo isso eles me podaram, eu nunca pude assumir nesses cargos. Eu fui muito perseguido politicamente também em Chapecó, porque havia eles tinham medo de mim, não sei, era uma loucura, a direita lá, os poderosos, e tentavam me comprar também. Eu me lembro quando foi criado o PFL em Santa Catarina, foi criado o PFL, eles me tentaram comprar com dinheiro grosso, porque na época o frigorífico Chapecó é que mandava no Oeste de Santa Catarina, tinha dinheiro. Depois faliam, mas tinha muito dinheiro. Eles compraram 4 vereadores do PMDB, só para tu ter ideia, e compraram da Arena e montaram o PFL em Chapecó. E eles eram muito, Plínio Denez era um espertalhão político, sempre foi ligado à ditadura militar, mas quando eles viram que a ditadura não estava, eles criaram uma alternativa aqui no Brasil, que era o PFL. Tu deve lembrar ainda do PFL. Partido da Frente Liberal. Isso, Partido da Frente. Aureliano Chaves. Isso. E participou, de certo modo, também da redemocratização. Sim, claro. Apoiando o Tancredo. Eles eram um grupo que apoiou o Tancredo, é verdade. Então eles quiseram me comprar na época, me ofereceram fortunas para eu ingressar, ser o líder deles lá na ala da juventude. Mas eu vim para cá com muita dor de um lado, mas eu queria fazer direito, eu tinha pedido demissão do Ministério do Trabalho, meu projeto de ser fiscal do trabalho caiu por terra a partir de então, e eu precisava, os meus concursos onde eu era concursado não me chamaram, me boicotaram, simplesmente nunca fui chamado para assumir essas vagas, e mesmo sendo o primeiro colocado, não me chamavam, esses concursos morriam lá. A época era diferente, né? A partir de 88, que com a Constituição, os concursos começaram a ser regulados, fiscalizados. Constituição de 88, claro, a Constituição de 88 foi um grande avanço nesse sentido. Mudou o nosso país, né? Então, assim, o que eu fiz? Então, eu precisava me ajeitar profissionalmente. No curso de Ciências Contábeis eu não tinha mais interesse, porque daí eu tinha que praticar a contabilidade. Eu já era um contador teórico. Eu tinha feito técnico em contabilidade, eu estava no 6º semestre, algumas matérias já do 8º semestre do curso de Ciências Contábeis. Então, eu era um contador teórico. Mas eu, para sobreviver da contabilidade, eu precisaria ter prática. Aí eu pensei, não, eu vou para Direito. Aí que eu fiz aqui,
Eu fiz o vestibular aqui, passei na faculdade de Direito aqui, mas pensando, eu vou me transferir 6 meses para Blumenau. Algumas matérias eu já vou aproveitar, que eu fiz lá em Ciências Contábeis, e eu vou voltar para Blumenau, para Chapecó. Eu nunca pensava ficar aqui em Blumenau. Eu pensei que eu fosse voltar para Chapecó. E depois, nesse interregno, Chapecó criou a Faculdade de Direito. Logo quando eu estava estudando, eu estava entrando no segundo semestre, lá abri o primeiro semestre da Faculdade de Direito. Então, eu podia ter me transferido para lá. Mas daí eu já estava enraizado aqui, a direção estadual do partido me cobrando, sério, tu tem que ficar em Blumenau, porque eu tenho que organizar o PCdoB lá. E aí eu comecei a me dedicar, terminando minha faculdade, e também me dedicando à militância política aqui em Blumenau. No período que tu chegou em Blumenau, o PT estava começando a deslanchar. Em 92 teve uma eleição em que o Renato se reelege prefeito, e o PT fica em terceiro lugar, com uma votação muito expressiva. 19 mil votos, do né? Dori Nazário. 19 mil votos. Começou o movimento, porque Blumenau, apesar de hoje estar com uma característica diferente, Blumenau durante um grande período foi muito progressista. Aqui elegeu o primeiro senador do MDB de Santa Catarina, que era de esquerda, que era o Lazinho, né? José Barreto depois também, que era daqui. Também. E nesse período, em 92, começou o brizolismo, que era muito forte, os adeptos do PT também começou a crescer, tanto que em 96, na eleição seguinte, o PT acabou ganhando a eleição, aí tu já estava na militância política em Blumenau, né? Sim, tanto que eu, na época, veja só, se eu tivesse persistido, talvez poderia até ter sido candidato a vice do Décio. Mas nós, o PCdoB, ampliamos, nós falamos assim para o PT, nós temos que trazer toda a esquerda de Blumenau para dentro dessa coligação. E daí nós conseguimos, o PCdoB articulou a vinda do Mafra para vir nessa coligação, porque o PPS na época estava meio isolado, o PT e o PPS não tinham política de aliança aqui na cidade. Então, para quem não lembra, o Mafra acabou se elegendo vice-prefeito do Décio. Em uma eleição também foi um dos vereadores mais votados da cidade, mas não assumiu. Não alcançou legenda, né? Isso. Então, nós fomos fundamental para construir essa frente popular na época, para trazer o PPS especialmente. Eu não lembro se a gente trouxe mais o PDT não veio naquela coligação. Eu acho que vocês tinham Cadore candidato, né? Não. Ou quem era o candidato? O presidente do partido à época era o Wilson Lang. Isso, e aí coligou com o Vandal. Engenheiro Lang. Cadore, para fazer justiça, à época já queria ser o vice do Décio em 1996, mas não lhe foi dado esse direito dentro do PDT. Então eu me lembro assim. E depois participei no governo do Décio no primeiro mandato, eu participei como coordenador do PROCON, também me tornei muito mais conhecido aqui na cidade a partir desse mandato, fiquei muito conhecido, fiz um esforço, acho que isso você já deve ter acompanhado, Roberto, tu estava na época na faculdade também, né? Que ano tu entrou na faculdade? Eu entrei em 2001. Ah, então tu ainda não estava na faculdade. Em 2000, eu saí já do PROCON em 2000. Em abril de 2000, eu também não quis mais voltar. No segundo mandato do Décio, eu não quis, porque eu defendi uma reformulação do PROCON, uma série de coisas, de projetos de lei que eu tinha, esses também nunca foram. E em alguns momentos também tu rivalizava uma disputa, tanto nos sindicatos como no movimento estudantil, com o próprio PT, né? Sim, porque havia uma disputa, né? O PT, certos segmentos, algumas pessoas do PT não vinham com bons olhos a minha liderança, porque eles achavam que eu tirava o espaço deles. Eles simplesmente, não sei, eles eram confusos nesse aspecto. Eles achavam que se eu iria ocupar espaço deles. Em alguns momentos, sim. Alguns momentos onde o PT descuidou das entidades, vindo do DCE na época, o PT absolutamente não tinha cuidado com o DCE, com o Diretório Central dos Estudantes, e eu vim de Chapecó com plena organização dos estudantes, então nós tínhamos uma filosofia completamente diferente que era do PT aqui na universidade. Então ali a gente entrou depois nós ganhamos a eleição dos militantes do PT, a gente mudou o DCE aqui na faculdade, e assim aconteceu também com alguns sindicatos, às vezes algumas disputas, mas nós sabíamos superar isso. Uma disputa política momentânea, ela não pode ser um empecilho para uma aliança geral. Mas o PT tinha uma ideia de hegemonia, né? De dominar todo o campo de esquerda, não queria
dividir essa perspectiva com outras lideranças, com outro partido à época? Sim, o PT tinha isso. O PT mudou bastante, ele tinha isso era em todo o Brasil. Eles tinham um conceito, eles achavam assim que eles iriam ser o único partido de esquerda e chegaram a ser o partido maior de esquerda, a gente nunca desconsiderou isso. Mas eles tinham um equívoco, depois o PT aprendeu que sozinho ninguém governa esse país. Uma única ideologia, um único partido político não governa o Brasil. Até porque você tem um Estado institucionalizado, com os 3 poderes funcionando, poder executivo, legislativo e judiciário, e nenhuma força política sozinha domina o poder legislativo. O poder legislativo ele é muito fracionado, seja nas câmaras de vereadores, ou nas assembleias legislativas, e na Câmara Federal e no Senado. E esse fracionamento não é um partido que consegue ser hegemônico nisso. E aí o PT elegia o presidente da República, mas perdia a Câmara, perdia o Senado. E aí eles aprenderam que eles tinham que fazer composição com os outros partidos, que eles tinham que ter alianças. Os seus prefeitos também aprenderam a fazer isso nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Então eles perceberam que não existe hegemonismo entre a esquerda. E mesmo a direita, se a gente for olhar, nenhuma força política da direita também é hegemônica. Eles estão lá em frangalhos hoje, por exemplo, a direita brasileira. Quantos grupos de direita existem no Brasil? Se brigando entre eles, muitas vezes. E isso é natural, de certa forma. Sério, eu sempre achei que o PCdoB, de um certo modo, ele era um limitador eleitoral. Porque ele tem uma ascensão, principalmente em Blumenau, aí 1-2% da população. Apesar disso, tu conseguiu disputar 2 ou 3 boas eleições de vereador, com boas votações, alcançar suplência. O que faltou para o teu sucesso eleitoral e para conseguir ter te elegido vereador, ter ido além da suplência? Olha, Roberto, eu vou dizer assim, eu acho que tem 2 fatores que contribuíram com que eu não tenha sido vereador em Blumenau. Um pouco a minha modéstia. Porque eu poderia chegar no partido e dizer, olha, eu quero ser o candidato único, nós estamos coligados com o PT e nós estávamos na mesma legenda com o PT quando começou a coligação. E ali o partido tinha que ter dito, não, é o Célio o candidato e vão abraçar ele e pronto, acabou. Aí eu caía muito vamos usar uma expressão, lenga-lenga de alguns dirigentes do partido, dizendo, não, nós vamos eleger 2, nós temos chance de eleger 2. E aí fracionava, daí dividia, e por isso que eu não fui vereador. O próprio partido me tirou a eleição por 2 vezes. Isso foram 2 eleições? Né? Foram 3 eleições, né? Não, foram 3 eleições, bem votadas, mas 2 que eu tinha plena chance de me eleger, e o partido lançou outros candidatos em cima de mim, e aí, claro, o partido ficava se dividindo entre os candidatos, e aí você não elege. E nós já tínhamos uma experiência nacional, onde nós estávamos disputando eleições, seja nas cidades de São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, nas grandes cidades, nós já tínhamos aprendizado. Como nós estamos coligando com o PT, que é um partido que já era bem maior, grande, tinha um eleitorado mínimo de 10% da população, entre que até 30% da população, o PT já chegou a ter até 30% do eleitorado brasileiro. Inclusive de Blumenau. Inclusive de Blumenau. E isso fazia com que nós tínhamos que centralizar em cima de o candidato. Então, mas tudo bem. A gente aprende com isso e a vida nos ensina. Célio Ron por Célio Ron. Se for para se rotular, é um comunista? É um socialista? É só uma pessoa de esquerda? Roberto, eu sou marxista-leninista. Isso significa que eu sou socialista e comunista ao mesmo tempo. Porque para nós chegar no comunismo, nós temos que ter primeiro o socialismo. O socialismo é a antessala do comunismo. O socialismo é nada mais do que a primeira fase do comunismo. Não existe uma fase comunista absoluta que você conquista, seja por um processo eleitoral, um processo revolucionário, e da noite para o dia você torna um país comunista. Não existe isso. Toda a humanidade, tudo tem que passar primeiro pelo socialismo. O socialismo é nada mais que a primeira etapa do comunismo. E ele vai avançando, avançando, e precisa ganhar espaço mundial, precisa se tornar hegemônico no mundo, portanto essa expressão, hegemônico no mundo, para daí conseguir avançar para o comunismo. Porque o comunismo é uma sociedade perfeita.
O comunismo é uma sociedade sem Estado. O comunismo é uma sociedade sem violência. O comunismo é uma sociedade sem classe. O comunismo é uma sociedade onde não há mais diferença entre trabalho braçal e trabalho intelectual. O socialismo não tem, já falei, não tem mais Estado, não tem mais dinheiro. Ele tem uma imensa riqueza. O comunismo é uma sociedade ultra rica. Não como a direita acha que o comunismo é uma sociedade pobre. Não, o comunismo é o extremo avanço das forças produtivas. As pessoas que têm um pensamento de direita, elas, em geral, elas ligam o comunismo, o socialismo, às tentativas fracassadas que ocorreram no mundo. Inclusive, alguns até equivocadamente, alguns países próximos a gente, o socialismo é aquilo, é a pobreza, é guerra, é ditadura. O socialismo, o comunismo pode ser bom para as pessoas? Pode distribuir justiça social? Consegue? Porque assim, tem entre o sonho, que é a utopia de uma sociedade igualitária, justa, fraterna, que ofereça tudo de bom para as pessoas, e a realidade pode ter uma distância grande. Então, acho que o socialismo consegue construir essa sociedade de forma democrática, com ampla liberdade e com justiça social para a maior parte da população. Tu acredita nisso ainda, Sérgio? Sim. Roberto, em primeiro lugar, eu volto a dizer, eu sou marxista-leninista. Quem quer saber o que é socialismo e comunismo tem que ler Marx, tem que ler Engels, tem que ler Lenin. Eles são os grandes teóricos que desenharam o socialismo e o comunismo. Os aspectos mudam, o tempo faz algumas coisas mudar, mas o essencial, a base permanece. Nós defendemos o socialismo científico, que é a lei da natureza. A lei da natureza aponta que o socialismo é o futuro da humanidade. A lei da natureza, das ciências sociais, aponta que o futuro é o comunismo. Mas é diferente da planificação do Estado. Então deixa eu te colocar e esclarecer. Porque o capitalismo ele é um sistema econômico hoje social velho, ultrapassado, que não atende mais a humanidade. O capitalismo, se você olhar 300, 400 anos atrás, ele era até revolucionário, ele era uma esperança para a humanidade. Por quê? Ele substituiu o feudalismo. O feudalismo era ultra arcaico e a humanidade estava calcada em cima da propriedade rural, em cima do feudo, da propriedade feudal, que era uma propriedade rural na prática. E não havia, e o capitalismo conseguiu industrializar o mundo. Mas ele criou um antagonismo, ele criou um paradoxo, ele criou um problema para si mesmo. Ele criou, do outro lado, os explorados. Então, os capitalistas ficaram ricos e os trabalhadores pobres, miseráveis. Sério, mas... E isso, para concluir, Roberto, isso o capitalismo nunca conseguiu resolver e não vai resolver. Por mais que a tecnologia avance, eu já vou responder uma questão que tu fez antes. E agora, com a tecnologia, não vai acabar a mais-valia? Não. Enquanto tiver capitalismo, vai ter mais-valia, porque o capitalismo somente sobrevive da mais-valia. O capitalismo somente sobrevive da exploração do homem pelo homem. E não nós podemos criar uma inteligência artificial que nos leve para outros planetas, que nos leve para fazer moradia na Lua, fazer moradia no Marte, mas não vai acabar com a exploração do homem pelo homem. Então, o que ocorre? Então, na realidade, isso é um processo. A forma de extração da mais-valia mudou. Não é mais a época de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Ela mudou. Mas isso nós comunistas estudamos. Isso nós comunistas sabemos como isso acontece. Então, por isso, Roberto, o capitalismo ele não vai ser eterno. Veja só, nós passamos já por quantos regimes econômicos sociais? Isso é bom estudar a história, conhecer o que a humanidade já teve para trás. Para nós olhar para frente, nós precisamos primeiro olhar o que nós tínhamos atrás. Nós tínhamos uma comuna primitiva, um comunismo primitivo durante décadas, milhares e milhares de anos. Nós vivemos o comunismo primitivo. Vivemos 100, 200, 300, 400, 1000 anos, 1 milhão de anos ou mais, porque nós já estamos há 6 milhões de anos aqui na face da Terra, nós vivemos o comunismo primitivo. Nós saímos do comunismo primitivo, fomos para o escravismo, para a propriedade privada, surgimento do Estado, da família, criamos tudo isso. E fomos ali, criamos o escravismo, o regime mais violento que nós tivemos foi o escravismo. Mas o escravismo também não perdurou, não durou para sempre. Aí ele foi substituído pelo feudalismo. O feudalismo era um avanço sobre o escravismo? Era.
o feudalismo foi um grande avanço sobre o escravismo, porque o homem já não era mais escravo. Agora ele era servo, ele virou servo do nobre, do senhor da fazenda. Mas ele já não era mais acorrentado, ele já não podia mais ser vendido, mas estava preso à gleba, estava preso à fazenda durante o feudalismo. Então o feudalismo era bom? Não. Era um regime extremamente opressor, mas menos opressor do que o escravismo. Daí surgiu o capitalismo. O capitalismo substituiu o feudalismo. Foi um grande avanço em relação ao feudalismo. Foi revolucionário, botou os reis para fora, botou os príncipes para fora, democratizou parte da sociedade. Mas a democracia que o capitalismo prega, a democracia liberal, não é democracia para todos. Ela é democracia para 10% da sociedade. Agora, os pobres votam, mas eles só votam. Eles não participam da administração da sociedade. E no socialismo, não. O socialismo, sim, é planificação. O socialismo é milhões de pessoas. As pessoas são chamadas para participar da sociedade. São planos quinquenais, são estratégias. Vê como a China está fazendo hoje. Eu não queria inserir a China nesse momento, que eu quero deixar para um debate à parte sobre o que é a China. Mas aí, numa provocação, até para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, compreenderem esse debate. Na realidade prática da vida, do dia a dia, que as pessoas experimentam, foi o capitalismo, como os Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que deu uma qualidade de vida melhor às pessoas. O capitalismo não foi mais competente através até da exploração da ambição, da necessidade de se conquistar mais, ganhar mais. Isso não gerou mais riqueza e não gerou melhor qualidade de vida para as pessoas? Não foi o capitalismo que deu isso? Sim, Roberto, veja só. Nós temos que entender que a sociedade humana avança. Volto a dizer, nós saímos lá de um comunismo primitivo, onde a coisa funcionava na base do arco e da flecha, onde as coisas eram bem rudimentares, da caça e da pesca. Só depois, quando nós fomos descobrindo a agricultura, a domesticação de animais, que nós criamos condições para entrar no escravismo, quando nós tínhamos condições de criar propriedade privada. Agora você vê, o capitalismo, como eu disse, ele revolucionou a humanidade, mas ele manteve milhões ou bilhões na miséria também. Mas o socialismo que se tentou praticar em alguns países do mundo, o índice de miséria e de pobreza não é maior? Não, Roberto. As experiências que nós tivemos na União Soviética, veja só, a União Soviética durante 70 anos praticou o socialismo. Ela tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza. Veja só, quando aconteceu a Revolução Russa em 1917, a Rússia estava tomada de fome. Milhões de soldados, uns 2, 3 milhões de soldados voltaram da guerra, derrotados da guerra. Nem bota não tinham, muitos vinham em pé descalço para casa, sem roupa. O gaúcho ia dizer, eles vieram esgualepados, para rir um pouco dos nossos amigos gaúchos. E os operários, os trabalhadores viviam na absoluta miséria, os camponeses sem terra. Como é que os camponeses que tinham um pouquinho de terra iriam sobreviver? E em poucos anos, a União Soviética criou uma classe média de milhões e milhões de pessoas. Teve ainda uma parte pobre, mas não eram mais pessoas que passavam fome, não eram mais pessoas que não tinham mais roupa, eram pessoas com qualidade de vida, de certa forma. Assim foi na China. Tu não quer falar da China. Vamos entrar na China agora. Tu não quer falar da China. Mas deixa eu falar. Deixa eu perguntar uma coisa. A China é comunista, socialista ou é um Estado capitalista que está dominando o comércio mundial? É socialista no início de sua fase. Porque ela nem pode ser socialista avançada hoje, e muito menos comunista, porque o mundo é capitalista. Como nós temos 200 países e nós só temos um país socialista que é vizinho da China, o Vietnã, a Coreia do Norte, temos países como Cuba e como Laos. Esses países, a China não iria sobreviver, o comércio da China não iria sobreviver com esses países. Então ela tem que negociar com os países capitalistas, inclusive com os Estados Unidos. Ela tem uma das maiores relações comerciais com os Estados Unidos. Então você não tem como hoje ser socialista avançado, até porque você iria morrer, você ia matar o socialismo com isso. Esse foi o problema de Cuba. Por que Cuba hoje está com dificuldade? Porque Cuba não compreendeu isso. Tem além de ser uma restrição geográfica. Sim, geográfica, pobre também. Não tem petróleo, não tem diamante, não tem riqueza mineral. Então, mas essa é a questão.
Mas quando China fez a revolução, meu Deus do céu, a pobreza na China, nós não temos nem ideia do que era a pobreza. O chinês está rico hoje. O povo chinês está rico, tem uma parcela ainda que não é mais longe, não, eles acabaram com a pobreza absoluta. Eles têm ainda uns 300, 400 milhões de pessoas que não são classe média, são classe camponeses. Lá tem 1 bilhão e 300 milhões. Bilhão e 400. Bilhão e 400. Mas eles têm uma classe média de 700, 800 milhões de pessoas. É um país muito rico hoje, sabe? Sim. A gente vê o Trump, o presidente americano, tentando de todas as formas encontrar forças para competir com a China. A China é muito mais rica que os Estados Unidos. Já é a maior potência do mundo. A China Ela já é maior, em termos de paridade de compra, ela é bem mais rica que os Estados Unidos. É porque as pessoas analisam, hoje a gente analisa a riqueza pelo dólar. Por isso que os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo. Mas se você for lá em paridade de compra, a China já é muito superior. Então a China, mas não é esse aspecto que eu vou abordar. Eu quero falar o que a Revolução Chinesa e o socialismo fez na China. Quando Mao Tse-tung fez a Revolução, que não começou em 49 eles chegaram no poder, mas eles ficaram décadas lutando. O exército dele, Roberto, de milhões e milhões de mais de 1 milhão de homens, eles marchavam pelos campos e iam fazendo a reforma agrária. Tiravam as fazendas dos ricos, dos ricaços que acumulavam todas as terras e foram distribuindo para os milhões de camponeses. Com isso eles geraram o mercado interno, os camponeses começaram a ter terra, depois começaram a trabalhar e produzir. Por isso que a China virou assim, que na época ela era muito pobre, era muita miséria, muita miséria. Então o socialismo é a redenção dos pobres, Roberto. Os pobres só podem ter esperança no socialismo. E não só os pobres, a classe média também tem que... A classe média... Aí eu vou fazer um questionamento contigo, porque muito embora no governo Lula o país tenha experimentado desenvolvimento, crescimento da classe média, melhoria de todas as condições econômicas, pagamento de dívida externa, aumento do PIB, tudo melhorou no Brasil, qualidade de vida, condição, mas existem setores da classe média, principalmente aqui no sul do Brasil, e eu vou incluir Blumenau nisso, que fica horrorizada em falar em PT, em esquerda, em qualquer alternativa fora da direita e até da extrema direita. A esquerda não soube se comunicar, o que aconteceu? Por que o eleitor de Blumenau, cidadão blumenauense classe média, é tão refratário com relação às propostas de esquerda? Mesmo compreendendo e verificando e assistindo, porque não tem como hoje omitir das pessoas mais informadas, as dificuldades que a Europa enfrenta e que os Estados Unidos enfrentam do ponto de vista econômico, do aumento da pobreza e da miséria. Por que toda essa resistência até em discutir sobre esquerda no Brasil com a nossa classe média? Roberto, esses são dois fatores que eu considero que são fundamentais nisso. É o fator subjetivo e o fator objetivo. Como é que eu vou explicar isso, desses fatores objetivos e subjetivos? Objetivo é porque quando a pessoa melhora de vida, enriquece, ela viu que ela se afastou da pobreza. Então ela se acha, agora eu estou bem econômico, agora eu sou rico, eu não sou mais pobre. Então ela começa a frequentar ambientes mais requintados, ela começa a frequentar, participa da alta classe média, ela vai no restaurante onde a classe média está, ela começa a ter um carro, ela começa a ser bajulada pelos ricos, porque o pobre é odiado pelo rico, o pobre nem cumprimenta, o rico nem cumprimenta o pobre, desculpa. Mas aí o que acontece? Então ela começa a se ver como da alta sociedade, mesmo que ela veio lá da pobreza. E daí ela acha agora, ela começa a negar o passado dela. E também nega também a política dela. Então esse é o fator subjetivo e objetivo. Objetivo e subjetivo se encontram ali, nesses dois fatores. Então, por isso que as pessoas acham, agora eu não voto mais nos comunistas, ou agora eu não voto mais no PT. As denúncias de corrupção no Mensalão também. E depois na Lava Jato não contaminou a cabeça dessas pessoas? Porque tu está fazendo uma leitura de uma classe média que teria evoluído da condição de pobre. Eu não vejo isso no eleitor de Blumenau. Eu vejo no eleitor de Blumenau uma classe média que já era média
e desfrutava desses benefícios e que não evoluiu, que não aumentou, que não chegou ao topo e que, de certo modo, viu a classe mais pobre se aproximar. E eles entenderam que esse aproximar do Bolsa Família e de outras políticas de inclusão social da esquerda foram em detrimento dessa própria classe média. Sim, eu não falei desse fator propaganda que tu falou antes. Claro que, veja só, nós à esquerda, e aí vamos falar do governo do PT, que não é de esquerda, nenhum governo do PT foi de esquerda no Brasil, mas eram sempre composições, mas vamos falar dos governos do PT. Veja só, você é governo, mas você não tem... Mas negar que o PT é governo de esquerda não é o mesmo que a direita dizer que a direita nunca governou o Brasil, que a direita só foi quando foi o Bolsonaro presidente? Não, porque os governos do PT eram grandes coalizões. Elas nunca tiveram com o catecismo, com a proposta, com o projeto de governo. Sim, é que a mídia passou, sem ser de esquerda, dá para admitir, é real. É porque a mídia brasileira, nós, a esquerda, nós perdemos para a mídia brasileira. Enquanto o PT governava, 100% das televisões e das rádios estavam na mão da direita. Vamos falar, estava na mão da burguesia liberal e da direita. Então, não tinha absolutamente uma rádio de fundo de quintal. Alguém precisava, você tinha lá raramente você tinha algum radialista dentro de uma rádio. Mas quem era dono das rádios do Brasil? Ninguém, eu não conheci ninguém de esquerda que fosse filiado a um partido de esquerda no Brasil. Mesmo assim, o PT chegou à presidência da República. Sim, o Lula chegou. Chegou, mas eu digo, mas no dia a dia, essas rádios sempre pregaram o capitalismo, a ideologia liberal, burguesa. O que fez isso? As pessoas iam atacando o PT pelas beiradas, para tudo que é lado. E aí tu falou da questão da corrupção. Não é só a direita no Brasil. O Brasil sempre teve um discurso muito forte anticorrupção. E digo também, a ditadura militar também caiu muito pelo discurso de corrupção. Falo isso para ti. Claro, ela estava dentro da corrupção, mergulhada na corrupção. Mas as pessoas no Brasil, e vai no mundo inteiro também, o discurso contra a corrupção, ele se sobressai aos outros. É o argumento mais forte. É o argumento mais forte. E aí, por isso que o PT foi baleado muito com isso. O discurso do mensalão, como tu falou, o que foi o mensalão mesmo? Se tu for lá, foi corrupção do PT? Eu acho, vou dar minha modéstia, o PT cometeu um certo crime eleitoral na época. Ele pegou dinheiro e talvez não prestou conta do dinheiro de campanha na justiça eleitoral devidamente. Isso eu acho que existiu, minha avaliação. A verdade é que tanto o PT sim, como o governo Bolsonaro, para a gente usar como exemplo, poderíamos usar o próprio Fernando Henrique, que foi o governo de coalizão, eles são reféns do Congresso Nacional. Sim, então o PT, na realidade, levou a pé o mensalão, já foi uma palavra criada pelos seus adversários, até talvez chamar de inimigos, os seus adversários. E aí, o que aconteceu? Fizeram 10 anos de propaganda contra o PT do mensalão. Botaram gente do PT na cadeia, gente que não tinha nada a ver, depois foram até absolvidos nos seus processos. Mas tudo bem, o PT pagou muito caro pelo mensalão. Essa questão do mensalão. Que os Fernando Henrique tinha o PSDB, tinha um mensalão grande. Mas nunca foi. E os outros partidos todos tinham. Mas ninguém foi. Agora, o PT também, a mesma coisa foi a Lava Jato. Até agora... Mas alguém do PCdoB envolvido na Lava Jato? Não, não. Mas mesmo assim ficou desgastado, sim, responde. Claro. Então é porque nos aliados do PT sim. A gente acaba... Mas vamos pegar a Lava Jato. Eu sei que milhões de brasileiros acham que o Lula estava envolvido nos crimes da Lava Jato. E é engraçado, eu sou advogado, você também é advogado, Roberto. Coincidentemente, nós dois somos advogados também criminalistas. E nós conhecemos bem o processo criminal. E eu posso sim dizer que a questão da Lava Jato, para mim, ela pegou uma questão pessoal. Quando eu assessorava os sindicatos bancários de Chapecó, lá nos anos 80, nós fizemos uma brincadeira, nós ridicularizamos o PT de São Paulo, os sindicatos bancários de São Paulo, que eram nossos aliados da luta dos bancários, na época que eu apoiava, e eles criaram a Bangkok, aquela cooperativa que faliu, depois entrou no mensalão, na Lava Jato.
Então, porque a mulher do Lula, tinha ex-falecida Marisa, tinha um apartamento comprado da Bangkok, quando a Bangkok faliu com os bancários. Cotas de um apartamento. Claro, então ela comprou, o apartamento já era dela, porque depois a Odebrecht reformou esse. Não, a Odebrecht não, a OAS, né? Isso. A OAS reformou esses apartamentos e aí, em tese, aí ofereceu que ela mudasse o apartamento, mas o Lula não aceitou. Mas daí entrou toda essa discussão. E eu sabia disso, então, que existia essa cooperativa, que essa cooperativa iria falir, porque nós já tínhamos na área sindical no Brasil inúmeros projetos dos anos 40 e 50 que faliram. Então nós ridicularizamos os bancários de São Paulo na época e dizíamos, isso ali vai falir, gente. Só que eles tinham muito dinheiro na época, o sindicato. Tinha muito bancário em São Paulo. E o sindicato era rico. E eles não pensavam que os bancários iam acabar. Hoje não tem mais bancário no Brasil, praticamente, muito pouco. Então, era óbvio que a cooperativa iria falir. Tentaram salvar ela, abrir para outros segmentos, e aí entra a mulher do Lula, não era bancária, mas ela comprou um apartamento e quis ajudar, pensar, vamos salvar essa cooperativa. Então, por exemplo, o Lula tinha algum crime cometido na Lava Jato? Qual era o crime que o Lula cometeu na Lava Jato? O sítio de Atibaia? Houve uma reforma do sítio ali que disseram que foi a Odebrecht que fez. Na verdade, a população até hoje não sabe o que aconteceu, porque a população, se você discutir com alguém que é contra o Lula, ele vai dizer que o Lula é o maior ladrão do mundo, que roubou bilhões e que foi preso, condenado e descondenado. Se você falar com alguém, não vou dizer imparcial, vou dizer que você falar com alguém que simpatiza com o Lula, vai dizer que o Lula foi julgado por um juiz suspeito, de uma acusação de um promotor suspeito, que ele nunca recebeu nem um centavo da corrupção que existiu na Petrobras, que ele foi ligado indevidamente a esse processo e ficou 2 anos preso e foi justamente absolvido. Então, nessa questão do julgamento do Lula, como talvez ocorra no julgamento do Bolsonaro, não dá para esperar da opinião pública isenção. Até nós, advogados, temos dificuldades para expor um pensamento e uma avaliação sobre o processo sem receber também um julgamento. Correto. O Ciro, que era adversário do Lula, tinha uma visão muito clara sobre o processo, mesmo antes do julgamento pela Lava Jato, das nulidades, da falta de provas. Mas para quem é adversário político, isso é compreensível. O julgamento é político. Sim, o julgamento é político. Eu não quero absolver ou condenar ninguém. Acho que nós temos que acompanhar o julgamento do Bolsonaro e ter conhecimento do que está se discutindo lá também, que ele tenha a oportunidade de exercer a defesa. Mas sempre que você tem um juiz ou um promotor sob suspeição, isso eu passo como exemplo para as pessoas que tiverem a paciência de me perguntar e a paciência de me ouvir a argumentação. Sim. Porque não pode ser uma argumentação Política só. Política só, né? Então eu digo o seguinte, imagina se você for julgado num caso seu e você for condenado e quando você sair na rua, você encontrar o juiz e o promotor abraçados com o teu adversário naquela demanda, como você vai se sentir. Então, acho que a Lava Jato teve um grande pecado que jamais vai conseguir corrigir, que foi o fato do Moro, do Sérgio Moro e do Dallagnol e de outros procuradores terem ingressado na política através daquele processo. Então, isso, infelizmente, maculou completamente o julgamento e não é possível fazer uma avaliação isenta da condenação devido a essa situação, porque eles tinham um lado político, tanto que eles hoje colocam diariamente, né, agora sim, corretamente, dentro dos partidos políticos do qual eles compõem, eles expressam a posição política deles. Isso não é admissível, não é possível esperar isso do judiciário. Você imagina se amanhã os juízes do Supremo, exemplo, o Alexandre de Moraes, deixar de ser suplente deixar de ser ministro do Supremo Tribunal Federal
para ser o candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, ou do PCdoB, ou do PSB, se isso não vai gerar em toda a população uma suspeição sobre a atuação do juiz. É por isso que não é nem só política, o problema é que a questão ideológica também afeta o judiciário. Porque o nosso inimigo sempre é preocupado, né? A tendência, se eu não concordo, por exemplo, com as posições políticas do Bolsonaro, a tendência do meu julgamento com relação a ele será sempre de condená-lo. Eu me lembro, por exemplo, nem todos os procuradores da Lava Jato queriam ser deputado, queriam ser senador, mas eles entraram, e parece que na época o Janot, ele já escolheu meio politicamente, ideologicamente, quem é afinado com a direita. Dentro do ministério, não sei, isso ainda não tem prova, mas provavelmente alguém já me disse um dia que isso foi meio escolhido a dedo, esses procuradores. Não sei se a expectativa de poder ela acaba contaminando, né? Então, porque eles mexeram com muito poder. A chamada República de Curitiba, em determinado momento, eles pensaram em reprogramar ou reproclamar a República. Né? Havia intenção de prender o presidente do Senado, ministro do STF, deputados, senadores. Eles queriam esse superpoder nesse país. Só para tu ter ideia, tu também tu acompanhou, mas eu me lembro de um episódio da Lava Jato que apareceu depois através das gravações ali daquele hacker, que eu sempre digo, o Lula ele só é presidente graças ao hacker que gravou a Lava Jato. Esse que salvou o Lula, porque senão o Lula ia morrer dentro da cadeia. Ele jamais graças ao Bolsonaro, né? Porque se o Bolsonaro não começa a romper as alianças que ele tinha com os militares e com setores da política que pressionavam o STF, dificilmente teria uma decisão judicial que devolvesse ao Lula os direitos políticos. Poderia até ser posto em liberdade, mas os direitos políticos lhe foram devolvidos em razão muito da atuação do Bolsonaro. Que como advogado, você também sabe, quando o Lula se entregou no ABC, no sindicato da ABC, quando teve o mandado de prisão, eu sinceramente, eu achei o Lula tão ingênuo, tão inocente, que eu pensei, pobre Lula, eu pensei assim para mim, tu vai morrer na cadeia, como advogado, porque nós temos essa experiência de advogado. A sugestão seria que ele fugisse do Brasil. A sugestão minha era que eles fugissem do Brasil. Fosse para uma embaixada? Eu disse, vá para algum lugar, porque se tu se considera injusto, se você acha que você não cometeu esses crimes, como é que tu vai dar as mãos para botar as algemas? Lute pela tua liberdade, mesmo que ela seja num outro país. Essa era a minha visão. Pois é, mas o Lula não é... O que dizer então hoje ao Bolsonaro? Que os crimes cometidos pelo Bolsonaro, a princípio, são todos crimes políticos. Sim, da Constituição. Tentativa de golpe de Estado, é crime político. Sim. O Bolsonaro deveria fugir do Brasil para lutar pela liberdade, deveria se abrigar numa embaixada, ou teria que fazer o que o Lula fez, enfrentar o processo, sim, entregar e aguardar. Essa é uma questão, Roberto, são questões muito pessoais. No caso dele, eu não opinaria. Eu não me importaria se ele fugiria, porque, por outro lado, porque a situação do Bolsonaro é muito diferente. Porque os crimes do Bolsonaro ele assumiu em público, essa que é a realidade. O Bolsonaro é um réu confesso, se a gente for ver. Ele nunca escondeu que ele queria o golpe militar. São crimes políticos. São crimes políticos, mas tudo bem. Mesmo assim, ele tem a liberdade de fugir ou não. Mas eu quero falar do aspecto Lula. Olha como o Lula era ingênuo naquela época. Porque ele não sabia, no meu entender, o que estava por trás do Poder Judiciário. Ele estava condenado em 3 instâncias. Nas 2 instâncias, mas já no STJ também. O Supremo estava negando tudo para ele. Os advogados, todos os pedidos que ele fazia, o Supremo estavam sendo negados. Veio o mandado de prisão, ele vai se entregar. Porque como ele tinha uma certeza que ele era inocente dos seus crimes, ele achava, ainda acreditava na inocência. Mas o Lula, ele não poderia imaginar, ele não tem bola de cristal, para ele saber que um dia viria um hacker,
hackear as contas do Sérgio Moro e do Dallagnol e da equipe deles, iria ver os crimes do Sérgio Moro e do Dallagnol, a forma como eles forjaram o processo, da forma como eles manipularam o processo, da forma como eles fraudaram as provas contra o Lula. Sério, mas essas lideranças, eles enxergam aquilo que nós não conseguimos ver. Talvez, imagina aquele operário com pouca instrução escolar, em 1979, 80, colocando na cabeça que iria ser presidente da República e conseguiu chegar à presidência. Então, para essas pessoas, eles conseguem ver aquilo que nós não conseguimos enxergar. Ele imaginava, no pensamento dele, na visão dele, que de alguma forma o caminhar da política iria colocá-lo em liberdade, iria lhe recolocá-lo na condição de cidadão com direito político. Tudo bem, Roberto, ele podia até sonhar com isso, mas era um sonho naquele momento. Ele só, volta a dizer, Lula só conseguiu isso. Mas a política é muito dinâmica. Da política dinâmica, mas um hacker, a mesma esperança. Sim, mas um hacker não é uma coisa que se espera. Porque o hacker é um crime também, foi um criminoso que hackeou as contas do Dallagnol. E ele descobriu toda a podridão, e com isso, claro, os advogados do Lula que queriam só pegar... E ele se sentia, esse hacker, como ele se sentiu perseguido também em determinado momento pelo judiciário, ele achou que, de certo modo, ele estava fazendo justiça. Agora, o Bolsonaro, por exemplo, ele pode enfrentar o processo, pode eventualmente receber uma condenação, e em pouco tempo pode ser beneficiado. Sim. Ou por uma anistia, que acho que cedo ou tarde vai ocorrer, até de parte do Lula. Ele acredita muito que pode eleger uma grande frente de senadores e deputados em 2026. Em algum momento, talvez eleger o presidente, 2030, coisa assim, e alcançar uma anistia. Essas pessoas, elas enxergam... Essa dinâmica existe na política, é verdade. Mas para o Lula, que naquele momento não tinha uma expectativa de eleger maioria no Congresso e no Senado, que nós a situação estava desfavorável. Então, por isso que eu achei que o Lula, naquele momento, não deveria se entregar. Mas ele se entregou, teve a sorte do hacker e ele está hoje o presidente da República. Sério? Então, o Lula é um homem de muita sorte, como diz, para sair lá do sertão e virar presidente da República, ele é um homem de muita sorte. E a sorte esteve do lado dele. E também acho que não pode estar agora, pode ir para a reeleição e ganhar a eleição de novo. Que o Lula é um homem que é imprevisível, é de muita sorte. Quando algumas pessoas dizem, o Lula não vai se eleger, eu digo, olha, dizer que o Lula não sei, né? O Lula é homem de sorte, ele abraçou esse país, tudo é possível acontecer para o Lula. Ele brincou esse dia que quando a economia melhora, é porque ele tem sorte. tem pessoas que são, de fato abençoadas. Mas sério, tu já está num limiar de uma boa caminhada, são mais de 30 anos de política, quase 40 anos. Sim. Para a gente encerrar esse nosso podcast, essa nossa conversa de hoje, onde a gente conheceu um pouquinho a história, a militância desse advogado blumenauense hoje, né, Célio Ron, hoje tu é cidadão blumenauense, pelo tempo que tu já está aqui na prática. Conhecer um pouquinho mais do teu perfil, da tua história, da tua caminhada, das tuas crenças, aquilo que tu acredita, aquilo que tu prega, aquilo que tu defende. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta final, ou duas perguntas. Primeiro, qual é o teu entendimento da religiosidade? Se tu tem fé, se tu acredita em Deus, como é que isso funciona para ti? Se isso é possível ser comunista, socialista e acreditar em Deus e ter religião? Essa é uma das perguntas. E a pergunta final, valeu a pena a tua luta? Tu olhando hoje no espelho e olhando lá para os anos 80, tu ajudou a construir um país melhor? Tu faria tudo de novo? Sim. Primeira pergunta, tu me cobrou da religiosidade. Veja só, todo comunista, em primeiro lugar, ele tem fé.
Vamos começar. Tem fé. Ele tem fé na transformação da sociedade com base na ciência, evidentemente. O comunista, marxista-leninista, ele sabe que as ciências sociais existem. E ele se baliza pelas ciências sociais, ele se fundamenta pelas ciências sociais. O marxismo-leninismo é uma forma científica de abordar a sociedade. Por isso que nós acreditamos no socialismo. Claro que dentro desse conceito cabe as mais amplas conceitos de religião e fé. Eu, dentro do meu partido, eu conheço as pessoas das mais variadas religiões. Conheço pessoas que são ateus, que não acreditam diretamente em Deus nenhum, acham que o Deus é uma ficção do ser humano. Outros são extremamente religiosos. Eu, por exemplo, convivi com muitos comunistas que são da base da Igreja Católica brasileira. Porque o cristão, que é cristão de verdade, ele acha que Jesus Cristo foi comunista. Ele entende isso. Ele entende que Jesus, nas formas como ele pregava, repartia o pão, é mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. Jesus tem muitos ensinamentos assim, e que essas pessoas, elas se afinam com o comunismo. Então, muito cristão, ele é comunista no pensamento, ele acredita no comunismo. E olha só, então todo cristão se pressupõe que acredita em Jesus e acredita em Deus. Agora, como estou dizendo, como tem na academia, em todos os lugares, por exemplo, na Europa, hoje, 10% da população é ateu. Não acredita em Deus, ou mais até, já chegou acho que 20%. Então nós também, existem pessoas das mais variados tipos de fé. Eu, por exemplo, o que eu sou? Eu vou pela ciência, né? Então eu me oriento pela ciência. Eu acho que toda religião deve estar subordinada à ciência, né? Então ela não pode estar acima da ciência. Então eu sou desse pensamento. Mas né? não tem um apelo de fé assim, em determinado momento, de uma doença, um problema, assim, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Roberto, não confunda problemas psicológicos das pessoas, das doenças das pessoas, do momento de abalo moral das pessoas, no momento de abalo psicológico das pessoas, em apelar para qualquer coisa. Eu acho que quando você se orienta pela ciência, você tem estabilidade para isso. Mas tu tens uma expectativa de uma força divina superior que em algum momento a gente pode recorrer e pedir, clamar? Eu acho que isso são questões de fé, ou de pessoas. Eu não tenho isso. Eu acho que eu estou acreditando na força dos homens, no seu pensamento, na fé que cada um põe no seu objetivo de buscar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E acho que nenhuma religião resolve o problema da humanidade. Nenhum. Nenhum Deus resolve o problema da humanidade também. Nenhum. Porque os problemas humanos são problemas humanos. Quem quiser acreditar num Deus, que acredite nele. Mas nenhum Deus vai vir aqui. Então essas são pessoas de fanatismo religioso, que sempre põem Deus acima de tudo. E acho que eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Esses conceitos eu acho que são arcaicos, são conceitos ultrapassados da humanidade. Quando as pessoas não tinham domínio da ciência, elas tinham que botar tudo na mão de Deus. Hoje não temos uma necessidade de botar tudo na mão de Deus. Né? Porque olha que teria que ter um Deus muito poderoso, muito super. Imagina um Deus que pudesse interferir. Mas eu não falo do Deus que vai te resolver todos os problemas, que vai estar presente a cada passo. Eu falo daquela expectativa que tu tem um ser superior e talvez um dia uma vida que vai além daquilo que nós temos aqui. Essa expectativa, essa visão, essa perspectiva tu não tens. Eu não vejo hoje, eu não consegui ainda ver uma prova de Deus na humanidade. Morreu, acabou para ti. Então eu acho que hoje o que prevalece é a ciência. Morreu, acabou. Não uso isso, morreu, acabou. Nós somos energia, nós vamos sempre se transformar em energia. A humanidade é uma energia permanente. Isso não é uma ideia de eternidade. Se tem uma ideia de eternidade, tem a ideia de uma função superior. Não, veja só, daí eu acho que vamos separar. Energia não quer dizer que tem... A energia é eterna, é real. A energia é eterna. Se o Big Bang aconteceu há 14 bilhões e 800 milhões de anos atrás, ele era uma explosão de pura energia. A humanidade, esse universo que nós vivemos, começou naquele momento. E o que tinha antes do Big Bang?
Não tinha energia? Claro que tinha energia. Como é que explode alguma coisa se não tinha energia? Então o universo provavelmente ele é infinito, nunca ele vai e volta, ele vai se expandir. E nós somos infinitos? E nós, nesse momento, hoje eu posso ser água, amanhã eu posso ser pedra, amanhã eu posso ser um produto. Então nós estamos sempre transformando. Quando nós morremos, o nosso organismo ele vai se transformando em várias matérias. Ele, como matéria, vai continuar se transformando. Ele vai se virar, ele pode ser amanhã energia elétrica, ele pode amanhã, nós podemos ser uma estrela, participar do amanhã, nós podemos ser qualquer coisa. Mas, então por quê? Porque nós somos do universo, nós somos produtos do universo, nós somos parte dessa energia do universo, desse grande universo que está ali, as estrelas, as milhões e milhões de galáxias, nós somos um pouquinho disso. Aí voltando, esse universo gigantesco, monumental, extraordinário, infinito que nós participamos, vindo aqui para a nossa mortalidade, nessa pequena passagem que nós temos aqui, que em média 77 anos para o brasileiro, e 40 anos mais ou menos dedicada à vida política, pública, discutindo política, tentando contribuir. Valeu a pena? Conseguisse ajudar a fazer um país melhor? Roberto, a minha contribuição eu dei, tenho certeza, estou muito orgulhoso disso. O maior orgulho meu é ser comunista. O comunismo é o maior título que o ser humano pode ter na face da Terra. Não existe outro título maior que o de comunista. Por mais que as pessoas que não sejam comunistas possam achar isso uma coisa, meu Deus, eu não acho isso. Mas, veja só, você sonha em projetar, você luta para projetar uma sociedade para séculos para frente. Porque o comunismo é uma sociedade para séculos para frente. Para 100, 200, 300 anos para frente. O socialismo não, ele já é uma coisa imediata. Eu posso conseguir iniciar o comunismo a partir do socialismo, uma coisa imediata. Agora, uma sociedade avançada como o comunismo, nós temos que passar por uma longa fase de construção. Um longo período que o Estado ainda existe. Enquanto existe Estado, existe ditadura ainda. Por isso que não existe regime. O Estado não pode não existe mais, ele é democracia plena. Agora, socialismo ainda existe ditadura. Existe uma ditadura para aqueles que querem restaurar o capitalismo, para uma minoria. E ampla democracia. Tem abstração do Estado. Claro, não existe mais Estado no comunismo. No comunismo não tem Estado, só tem autogestão da riqueza, das pessoas vivem em plena igualdade, as pessoas se compreendem, entendem suas responsabilidades. É uma utopia secular. Ele é uma utopia, mas ele é possível, porque você constrói, esse é o papel dos partidos comunistas, construir essa sociedade utópica a partir de uma realidade, não daquela utopia que você imagina lá de Thomas More, com aquela obra linda dele lá, quando ele escreve sobre utopia, ou de tantos socialistas utópicos que viveram, de Fourier, de Saint-Simon, de tantos outros que viveram há 100, 200 anos atrás. Essa utopia não é a nossa. Agora, nós sabemos que a utopia tu pode transformar em realidade, mas isso vem a partir de cada passo concreto. Construção do socialismo. O teu trabalho, a tua visão é construir um ser humano melhor. Claro, o ser humano de hoje, ele é fruto da perversidade do capitalismo e dos regimes anteriores também. Não vamos só culpar o capitalismo da perversidade do ser humano de hoje. O feudalismo, o escravismo nos deram, e nós no Brasil ainda temos até hoje, vivemos heranças do escravismo brasileiro, que era o escravismo retardado, veio muito tempo depois, veio 1000 anos depois do escravismo antigo, mas ele deixou sequelas profundas na sociedade brasileira e que essa perversidade nós também herdamos. E por isso o comunismo é a forma de criar um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, livre desses preconceitos, dessa conceito que vem da sociedade de classe, da opressão do homem sobre o homem, da mulher sobre a mulher, dessa opressão de classe que existe do capital sobre o trabalho, essa opressão que se tem na cultura, no ensinamento e que cai para todas as áreas, no esporte e no lazer. Então, o comunismo é uma libertação total, emancipação total do ser humano disso tudo. Sério, muito obrigado pela tua participação. É uma oportunidade que nós temos de fazer um registro de uma pessoa que pensa diferente da maioria, que tem fundamento no que pensa e que traz uma outra perspectiva de sociedade, de futuro, de debate. Enfim, oportunidade para quem tiver o tempo de dedicar para assistir, possa
formar uma opinião, discordar, concordar, mas enfim, conhecer o outro lado da moeda e conhecer um cidadão, um advogado, um homem público que contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado pela tua presença. Roberto, também uma forma agradeço, retribuo com muito carinho, porque eu te conheço e eu sei o ser humano que tu é. Eu não acredito em ser humano perfeito, mas você com certeza está no caminho da perfeição. Então eu acho que isso é muito bom e acho que isso nos une aqui. Creio que você me convidou também por essa empatia que a gente nutre. Eu nutro muita empatia por ti e acho que o teu programa poderá muito contribuir para uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária, porque essa que está ali, ninguém gosta. Só gosta dessa sociedade quem tem milhões de dólares na conta bancária. E mesmo assim está insatisfeito com ela. Viva a fraternidade. Obrigado. Para toda a humanidade.